Eu vou te contar agora mais uma história de assombração que supostamente teria acontecido aqui em Recife, né? Essa história de assombração nos foi relatada por um inscrito aqui do canal, que seria o Jonas Joaquim, e teria acontecido com a sua prima Marileide, para ser mais específico, lá no bairro de Nova Descoberta. Então, Recife, como muita gente já sabe, é considerada como uma das cidades mais assombradas do Brasil. Muita gente defende o título de cidade mais assombrada do Brasil, inclusive pela quantidade de lendas urbanas, pela quantidade de relatos, de histórias de assombrações, histórias que o povo conta, causos mal assombrados, e esse é mais um deles, né? A gente, só para você se situar, caso você não more aqui em Recife, ou talvez você more em Recife, mas não saiba exatamente e não consiga lembrar de que bairro a gente está falando, quando eu falo do bairro de Nova Descoberta, eu estou falando de uma região que fica no final, por exemplo, da Avenida Norte, né? Já próximo ali do terminal da Macaxeira, inclusive fazendo divisa com o bairro da Macaxeira, você pode ter acesso ao bairro de Nova Descoberta pela Avenida Norte, ou você pode ter acesso também pela BR-101. Uma curiosidade, antes da gente te contar esse relato, né, é que um dos bairros que faz divisa com o bairro da Nova Descoberta é justamente o bairro de Dois Unidos. E lá tem uma história de assombração que eu acabo de me lembrar que não tem aqui no canal ainda. Eu vou preparar essa história para contar para você, que seria a sedutora da curva de Dois Unidos. Lá tem uma lenda urbana que se popularizou muito no século passado. A gente não trouxe ainda aqui para o canal, mas eu vou fazer um vídeo para contar essa história mal assombrada da sedutora da curva de Dois Unidos. Próximo de Dois Unidos, ou seja, próximo dessa história da sedutora da curva, você teria ali a Marileide, que é prima do Jonas Joaquim. E o Jonas Joaquim está inscrito aqui no nosso canal e foi ele que nos enviou este relato, né? E o que é que teria acontecido de tão mal assombrado? É exatamente isso que eu vou te contar agora, mas antes eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações, porque se você gosta de histórias de assombrações, se você gosta de causos mal assombrados, né? Então, aqui tem muito conteúdo interessante para você, e se você se interessa por esse conteúdo, por essas histórias, você ainda vai ver muito vídeo também interessante. Então, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações. Agora, voltando a falar sobre a questão do relato, o que teria acontecido, segundo o inscrito aqui do nosso canal, Jonas Joaquim, falou, é que o seguinte: estava a sua prima lá em Nova Descoberta, é a Marileide, o nome da prima dele, e ela estava conversando com um casal de amigos, né? Pelo que eu entendi, eles não seriam um casal, né, no sentido afetivo, mas seria, segundo o que ele me relatou, um casal de amigos, né? Seria um homem e seria uma mulher. Então, três amigos ali estavam conversando, duas mulheres, uma delas seria justamente a Marileide, que é a prima do Jonas Joaquim, que é um inscrito aqui do nosso canal que nos enviou esse relato, e teria um outro rapaz também conversando com elas. Então estavam os três amigos conversando lá em Nova Descoberta. Até então tudo normal, né? Nada de muito diferente, nada. Essa história não tem, por exemplo, aquele começo de histórias de assombração que seria estava chovendo, né? Estava muito deserto na rua. Não tem absolutamente nada disso. Uma conversa banal entre amigos, e por algum motivo eles começaram a se questionar sobre algo que é um questionamento muito comum, muito intrínseco do ser humano, né? A gente vê diversas civilizações que já se questionaram sobre isso, que seria: o que é que tem na vida após a morte? O que é que acontece com o ser humano depois que você morre, né? Quais seriam as suas vivências? Então, seria esse questionamento, que é um questionamento já desde que o ser humano se entende enquanto ser humano, que ele faz esses questionamentos, e ele vai incorrer nessas divagações. O fato é o seguinte: eles estavam conversando sobre isso, e numa brincadeira, num tom de brincadeira, eles acabaram combinando um com o outro, uns com os outros, de quem morrer primeiro voltar para avisar como é a vida após a morte. Então essa foi basicamente a brincadeira, a conversa foi isso, né? Quando a gente morrer, a gente vai voltar e contar um para o outro. A gente se compromete a voltar, né, da morte e contar para o outro o que é que tem do outro lado de lá. Como é que é essa experiência, né? O que é que acontece depois que você morre. E aí eles combinaram, né? Então eles combinaram que quem morresse primeiro ia fazer esse papel de voltar e avisar aos outros.
Eis que o camarada, que é o homem, eu falei que tinham 3 pessoas, 2 mulheres e um homem conversando, esse homem ele acabou falecendo. E num dia comum, essa outra mulher estaria lavando roupa no quintal de casa quando teve a visão. O homem apareceu abruptamente para ela e simplesmente ele falou o seguinte: olha, eu voltei para dizer como é que é a vida após a morte, mas eu não tenho como dar detalhes porque a morte é uma coisa que só sabe quem passa. Então foi exatamente isso. As palavras dele foram mais ou menos assim. Ele falou que não tem como falar, não tem como explicar como é a vida após a morte, porque é algo que só quem sabe é quem passa, né? E pelo que eu entendi, misteriosamente o rapaz desapareceu. E essa mulher que teve essa visão, né, lá em Nova Descoberta, acabou correndo para dentro de casa para pedir ajuda. Obviamente ficou desesperada, né, com a visão do amigo, porque ela sabia que esse amigo já tinha morrido. E ela lembrou abruptamente, imediatamente, ela lembrou dessa conversa, né, enquanto eles estavam brincando, né, e que eles teriam combinado de que quem morresse primeiro voltaria para avisar e para dar detalhes sobre o que aconteceria depois da morte. De fato, esse amigo me pareceu muito comprometido, né, com essa brincadeira, porque ele definitivamente voltou para tentar transformar em palavras a experiência do que ele tinha vivenciado depois da morte. Agora eu quero te fazer uma pergunta que é basicamente a seguinte: e você, o que acha de tudo isso? Você acha que essa história realmente é verdadeira ou você acredita que não passa de mais uma dessas histórias que o povo conta? Eu gostaria de ver os teus comentários aí abaixo porque eu quero interagir com você.